Bem, que é o seguinte, eu separei aqui potenciação e radiciação de frações, botei vários exemplos, porque o raciocínio ele é semelhante, no caso para as frações, né? Aqui, por exemplo, no primeiro exemplo, eu tenho uma fração elevado ao quadrado, elevado a 2. O que acontece é que esse expoente, ele vai vir tanto para o 3 quanto para o 2. E aí você resolve potenciação como você resolvia para um número qualquer. Vai ficar assim, ó. 3 elevado a 2 e 2 elevado a 2. Distribuir o expoente. Em cima vai ficar 9 e embaixo fica 4. Pronto, o raciocínio é esse. Aí eu botei aqui algumas coisas, você vê aí pro exercício, aqui uma base negativa elevada ao expoente par. Né? Mesmo raciocínio. Então vai ficar aqui, ó. Já que o 2 vem para cima do 3 e para cima do 2, esse sinal você pode escolher. Ou você joga para o 3 ou você joga para o 2, dá no mesmo. Vou jogar para cima, vai ficar menos 3 vezes menos 3 em cima. E embaixo 2 vezes 2. Multiplicação, números inteiros, sinais iguais, resultado positivo. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. O sinal de mais não precisa aparecer, tá? O sinal de mais não precisa aparecer. Aí você vai começar a ver alguns outros exemplos de potência com fração. Por exemplo, essa daqui. 5 sobre 4 elevado a zero. Cara, lá na potenciação tem uma propriedade que diz que todo número elevado a zero dá 1. Pronto, morreu. Não importa se é uma fração, número decimal, se tem letra ou não, elevou a zero, dá 1. Aí você vem para cá para o quarto exemplo, uma coisa feia, estranha, πy sobre kx elevado a 1. Não importa, é uma fração, está elevado a 1, todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então eu vou só repetir, πy kx. Resolvido esse exemplo. Agora, vem dois detalhes. Uma coisa é quando o expoente vem no parênteses e a fração dentro. Outra coisa é quando o expoente vem só em cima ou só embaixo. Nesse caso, eu não vou distribuir expoente para os dois membros da fração. O expoente é só para quem está mesmo. Em cima vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 dividido por só 1 embaixo e 3 em cima. Em cima vai dar 8, embaixo 2. Isso aqui dividido dá 4. Olha como ficaria o contrário. Embaixo, 2 vezes 2 vezes 2 e 2 em cima. Em cima vai dar 2, embaixo vai dar 8. 2 dividido por 8 daria 0,25. Olha a diferença de resultados. Tem que ter atenção nisso. Às vezes aparecem umas coisinhas de frações que nos falta atenção. Eu já te falei tudo isso aqui de fração, potência. Aí tu vem para o sétimo exemplo, tu quer fazer, como eu fiz, por exemplo, lá no primeiro, tu quer distribuir. Não precisa. Essa fração aqui, ela é resolvível. 2 dividido por 2 dá 1 elevado a 3. 1 elevado a qualquer número dá 1. Tá ok? Um exemplozinho diferente para você prestar atenção aí. Vamos para o oitavo exemplo. O oitavo exemplo aqui ele já é um pouco mais interessante. Eu tenho uma fração elevada a um expoente negativo. O expoente é negativo. Nesse caso, como é que você resolve? Funciona mais ou menos assim. A base é uma fração, o expoente diz quantas vezes essa fração tem que se repetir. Como é que você vai repetir menos 3 vezes o meio? Não tem como. Então o que é que você faz? Inverte a fração, que o expoente fica positivo. De novo, inverte a fração que o expoente fica positivo. Lá vai. O que é 1 sobre 2 vai ficar 2 sobre 1. E o expoente que era negativo fica positivo. 2 dividido por 1 é resolvível. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, a gente resolveu. Bem aqui, ó, 2 elevado a 3 deu 8. Morreu. Sobre frações com potência, botei vários exemplos aí, sendo que o básico, a ideia básica mesmo é essa daqui. Pega o expoente, divide quando a fração estiver dentro de parênteses, ou colchetes, ou chaves, enfim. O resto, gente, tudo que eu comentei aqui são regras de potenciação. Vem para cá agora na radiciação. É o seguinte, eu posso ter uma raiz em cima ou só embaixo. Se der para resolver, você resolve. No caso aqui, a raiz de 4 é 2 dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. Aí vem para cá, mesmo esquema lá da potência. Dentro da raiz eu tenho uma fração. O que é que você faz? Joga a raiz para cima e raiz para baixo. Raiz de 4 para baixo. Raiz de 4 sobre raiz de 9. Tá aqui, olha.
É assim que funciona raiz de fração. Nesse caso, é resolvível. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. Morreu. Mesma situação. Lá vai. Raiz de 9, raiz de 2. Isso aqui, ó. Raiz de 9 é resolvível. Dá 3. Raiz de 2 não existe dentro dos números reais. Eu vou só repetir. Lembrando que a gente não pode deixar essa raiz aqui embaixo. Mas isso é tema para outra videoaula. Racionalização de frações. Depois vocês pesquisem lá como nós resolveríamos uma situação desse tipo aqui. Enfim, o objetivo aqui é frações. Essa daqui já parece um pouco mais feia, um pouco mais estranha. É o seguinte, tu tem uma potência e uma raiz de mesmo índice. Nesse caso, mesmo índice, eles se anulam. Rasga raiz, rasga potência, vai sobrar só o 2 sobre 3 que estava do lado de dentro. Bem, espero ter dado uma pincelada aí sobre vários exemplos, potenciação e radiciação de frações. Mais uma vez eu vou dizer, nem a título de fundamental, isso aqui vai cair numa prova para vocês. Eu vou falar mais uma vez. Isso aqui vai ser parte de uma questão que vai ser cobrada, vai cair no meio de uma conta muito maior, com outros raciocínios, que na hora muitos dos nossos alunos travam ou conseguem resolver uma questão muito mais complexa, mas na hora de um cálculo simples desse, acaba pegando porrada. Espero ter ajudado.